O capiroto estava engravidando algumas mulheres no mundo, e os filhos dessas mulheres, obviamente, eram crianças bem fora do comum. Quando esses filhos e filhas do capiroto alcançavam a adolescência, eles começavam a apresentar atividades sobrenaturais de maneira constante. Para conter as manifestações diabólicas, havia um grupo de freiras que fundaram um local secreto para que os pais dessas crianças levassem essas crianças até elas, para que assim essas mesmas freiras pudessem quebrar a herança maldita que corria no DNA dessas crianças. Rose foi uma das mulheres que ficou grávida do Dig Dig, e ela ensinou seu filho, o Eli, que ele sofria uma doença gravíssima e que para isso o Eli deveria se privar do sol, da terra, da água, do vento. Sempre que o Eli tivesse que se deslocar para algum local, o mesmo deveria usar um traje especial, para que esse traje supostamente pudesse livrá-lo dos efeitos trevosos que o ambiente terrestre supostamente oferecia a ele. O Eli foi criado de maneira alienada sobre o que poderia acontecer com ele caso ele não usasse esse traje, sempre quando ele fosse para a rua. Agora devo falar do Paul, que não é o pai, não é o verdadeiro pai do Eli, mas até o momento decidiu assumir a bronca de cuidar da criança como se fosse seu filho. O Eli e seus pais se deslocavam para uma suposta clínica que pudesse curar o garoto da suposta doença gravíssima do qual o garoto era portador. O garoto acreditava que ele era doente, mas na verdade os seus pais sabiam sobre essa condição maligna do garoto. Quando o garoto está dentro do automóvel prestes a chegar na tal clínica, ele vê a Hailey olhando para ele. A Hailey já sabia que o Eli era mais um garoto que iria fazer tratamento numa clínica secreta. A Hailey também é filha do mochila de criança, portanto, ela é irmã do Eli. Quando o Eli e os seus pais estão chegando na clínica, o Eli é o primeiro a ter que entrar ali e passar por uma corrente de ar. Depois disso, é assim que o Eli conhece as freiras, que na verdade elas não se apresentam como freiras, e sim como médicas, que foram pagas para curar o garoto da grave doença que corre na corrente sanguínea dele. Essas freiras são a doutora Horne, a Bárbara e a Maricela. Há um certo momento em que o Eli é encorajado a retirar o traje que ele veste. O garoto, desconfiado, aos poucos retira o traje, mas ele aprende que aquela clínica não lhe faria mal algum, e por isso ele passa a confiar no ambiente que lhe cerca. O Eli deverá passar por 3 procedimentos para que fosse curado da suposta doença que ele tinha. Na primeira vez, o garoto passa por uma verdadeira tortura. A doutora injeta água benta para que a água benta quebrasse o elo maldito que corria no sangue do garoto. Mas é claro que ela não fala que aquilo é água benta. Ela tem que manter a narrativa, ué. Ela fala que aquilo é um vírus codificado que irá melhorar o funcionamento da medula óssea dele. Quando ela aplica aquilo no menino, o menino aos poucos mostra que ele é o filho do mochila de criança. Sua pele fica avermelhada e o mesmo passa a sentir dores e incomodações, já que a água benta estava fazendo efeitos na corrente sanguínea dele. Sempre quando Eli está prestes a dormir, ele passa por situações sobrenaturais, pois os filhos dos capirotos que já morreram e andam naquela casa aparentemente queria fazer mal a ele. O Eli fala sobre as situações sobrenaturais que acontecem quando ele está prestes a dormir, mas a sua mãe, a Rose, em nenhum momento dá alguma relevância para esses relatos do garoto. A Rose sempre acredita que esses relatos do garoto são apenas fruto dos efeitos do remédio que ele vem tomando, já que esses remédios afetam a cabeça daqueles que os consomem. A Hailey logo dá um jeito de se comunicar com Eli. Ela sempre aparece na janela dele mandando ele ir a um local propício para o diálogo deles dois. Quando Eli conversa com a Hailey,
Ele aprende que a Doutora Horne é uma pessoa de pouca confiança. O Eli também aprende que ele não deve confiar nos pais dele. O Eli também aprende que havia outras crianças que passaram pelos mesmos procedimentos que ele passa, e essas crianças nunca mais foram vistas. E é por isso que o Eli deveria dar um jeito de escapar daquele lugar, porque aqueles procedimentos iriam lhe levar à morte. A Hayley, de maneira discreta, sempre incentiva o Eli a se retirar daquele lugar. O Eli só vai aprender que ele deveria sair daquela clínica quando os tratamentos dele estão na reta final. E antes que o Eli chegasse na última etapa do tratamento do qual ele deveria passar, os filhos do Dig Dig dão um jeito de salvar a pele dele. Esses filhos do Dig Dig levam o garoto para a saída daquela clínica, mas ele não entende a mensagem e por isso ele acaba sendo resgatado pela Doutora Horne. O garoto passa a demonstrar que ele desconfia da Doutora Horne e a Doutora Horne tenta rebater o moleque dizendo que as atitudes dele são o resultado dos efeitos dos remédios que ele toma para se curar. O terceiro e último procedimento está prestes a ser realizado, mas antes disso, o Eli deveria tomar um remédio antes dele passar por essa etapa final. O Eli acaba fingindo que ele engoliu o remédio e ele espera chegar na madrugada para saber o que tinha por trás do número 317. O Eli viu esse número porque um filho do Dig Dig, que já morreu e anda por aquela clínica, escreveu esse número numa porta do guarda-roupas. Os adultos daquela clínica pensam que foi o Eli quem escreveu aquilo, enquanto que o Eli sempre disse que eram fantasmas que fizeram aquele vandalismo na porta do guarda-roupas. Mas os adultos não acreditam nele, óbvio. O garoto aprende que o número 317 poderia ser uma senha de acesso a um local secreto que somente a Doutora Horne e suas colegas sabiam. O garoto digita esse número numa porta digital e é por isso que ele consegue entrar numa região daquela clínica e tem acesso a documentos que mostram que sempre quando os outros pacientes da Doutora Horne faziam tratamentos com a Doutora Horne, eles pioravam e acabavam morrendo. Portanto, o Eli poderia ser o próximo a ir para a morte. O Eli pensa que ele poderia contar com a ajuda do seu pai, o Paul, mas o Paul aplica uma injeção no moleque e logo depois o moleque fica preso numa região tenebrosa que era localizada naquela clínica. O moleque se finge de morto e a Rose acaba acreditando que ele está morto e vai tentar ajudá-lo, mas o garoto golpeia a mãe dele e escapa daquele lugar. O garoto corre para sair dali, porém ele é capturado pelo Paul. O Paul realmente pretende fazer com que o garoto passe pelo terceiro e último procedimento. Todavia, ao mesmo tempo, a Rose fica consciente e ela descobre que uma cruz que estava perto dela, na verdade, era uma adaga. A Rose também encontra uma múmia. A múmia de outras crianças que passaram pelas mãos da Doutora Horne. Portanto, como vocês podem ver, a Doutora Horne não consegue livrar as crianças do elo maligno da qual elas pertencem. A Horne sempre provocava a morte dessas crianças. A Rose acaba fazendo a Doutora Horne de refém e ela pede ao Paul que ajude ela a retirar o Eli daquele lugar. O Paul consegue enganar a Rose e dá permissão para a Doutora Horne fazer o terceiro e último procedimento. A Doutora Horne veste uma roupa religiosa e por isso ela passa a fazer um ritual para quebrar os efeitos do elo maligno que há no moleque. O Paul fica segurando a Rose para que a Rose ficasse inepta, sem forças para ajudar o moleque. Quando a Doutora Horne está prestes a matar o moleque, o Eli usa o poder da mente para controlar a situação e salvar a pele dele. E por isso o Eli passa a estragar aquele espaço. Ele faz as freiras ficarem de cabeça para baixo, ao mesmo tempo essas freiras passam a ficar voando em círculos. E é neste momento que o Eli, em tom de ameaça, pede para que a Rose conte a verdade sobre ele. E é aí que a Rose escancara sobre a origem maligna que está no histórico do garoto. O Paul aproveita o momento de distração do moleque e tenta matar o moleque, mas o moleque acaba com a vida do Paul. Logo depois, o moleque está prestes a matar a mãe dele. Entretanto, a Rose pede desculpas ao moleque e por isso o garoto poupa a vida dela. O garoto caminha rumo à saída daquele lugar, ao mesmo tempo em que ele toca fogo naquela clínica. Ao chegar no lado de fora, o garoto sente um ar puro, como nunca ele havia sentido.
E é ali que a Hailey aparece e revela que ela é irmã dele e que ela deveria deixar o garoto se virar para salvar a vida dele, e isso era uma ordenança do pai dela, o mochila de criança. Por fim, a Hailey dá a ideia de levar o Eli para ele conhecer o pai dele. E quem vai dirigir é a Rose. A Rose fica com muito medo de ser a motorista desses dois diabinhos. O Eli tenta amenizar o medo da Rose e, por fim, a Rose dirige o automóvel enquanto a clínica fica em chamas, e assim a história acaba.